Muito bem-vindos, galera, para esta segunda aula do Foto Fácil, onde você vai aprender o Photoshop de uma maneira muito mais fácil, como eu já te disse na primeira aula. Na aula de hoje você vai aprender como importar imagens para o Photoshop, organizar essas imagens fazendo uma pequena montagem. Eu peguei algumas imagens aqui simples, são bem relativas à da primeira aula, para que você possa fazer uma colagem igual aquela. Vamos tentar fazer até uma melhor, para que você possa aprender como abrir um documento, criar esse documento de maneira rápida, com as configurações pré-definidas do Photoshop, importar imagens de maneira fácil para dentro dele, organizar essas imagens e vou ensinar você a cortar imagem também de maneira muito fácil para que você possa fazer montagens rápidas, tudo, e vou te dar algumas dicas de como você pode usar suas próprias fotos com essa ferramenta que eu vou te ensinar hoje, de como você retirar os fundos da sua imagem aí e poder fazer algumas colagens com alguns objetos, e assim eu vou te dar dica de como buscar imagens apropriadas para fazer esse tipo de montagem e como fazer essas imagens ter a impressão de colagem, ficar aquela bordinha branca como se fosse de papel cortado ali tudo diante, porém vai ser uma colagem mais perfeita, onde você pode criar temas, usar para diversos fins. Vamos lá então? Primeiro que você vai fazer é abrir o seu Photoshop, como ensinei na aula anterior, como configurar um arquivo. Você vem aqui em arquivo, novo arquivo, clique em novo arquivo. É muito interessante você ser muito organizado com o Photoshop, então tudo que começa certo é regra, termina certo. Então vamos começar lá. Aula de colagem número 2 é essa. Aí está, aula de colagem 2. Eu não quero um documento personalizado, eu quero um documento para impressão. Quero um papel com medida internacional. Quero inverter essa medida aqui. Eu quero que ele fique no formato de paisagem. Eu vou usar ele em milímetros, porque eu vou criar um documento que vai ficar já pronto para impressão, ok? Isso daí já fica a dica para você que quer fazer imã de geladeira, quer fazer banner, quer fazer temas para festa ou capas para Facebook ou qualquer rede social que você use, até mesmo no YouTube. Tudo precisa de uma imagem bem legal, e esse daqui é o caminho inicial, que eu acredito que se você aprender por esse caminho, você vai conseguir ir avançando com o tempo e entendendo a regra do Photoshop, como ele funciona no geral e como ele te informa o que está acontecendo, ok? Então vamos lá. Aqui a resolução da minha imagem, para que fique fácil e rápido, leve o meu documento para a gente poder trabalhar, vou colocar lá em 72 dpi, ou melhor, pixels por polegada, ou seja, são 70, essa resolução de 72 pixels por polegada significa que a cada uma polegada do meu documento, a cada 2,5 cm quadrado, tem 72 pontinhos de cores dentro dele. Isso significa a resolução com quadradinhos, 72 quadradinhos dentro de 2,5 cm praticamente, de pontos de cores. Isso daí cria a definição. Para que eu possa fazer a impressão e não mudar a cor na hora de fazer a impressão, isso é muito sério, gente. Para a impressão você tem que usar cores CMK. Esse é o padrão para impressora. Para impressora que você tiver na sua casa, mesmo convencional, ela faz a mistura de cores em CMK. Quando você vê aquele cartuchinho ali, você pode ver aqui, quando é cartucho de tinta, você tem um cartucho preto único. E quando você tem um cartucho colorido, você tem 3 cores nele. E a impressora faz a mistura dessas 4 cores para você poder gerar cores, entendeu? Então, como é para impressão, para que você tenha uma resolução melhor na impressão no geral, você usa sempre CMK.
Então, regrinha, para impressão CMK, para publicação web, cores em RGB, beleza? Então, CMK, eu vou usar um plano de fundo branco, que assim fica visível, que todos entendam que isso daqui é uma folha de papel que nós estamos criando, é o nosso papel virtual. Não vou salvar predefinições, porque eu não tenho o costume de fazer isso, mas se você quiser deixar salvo, eu ensinei como faz isso na aula passada. E vamos lá, ao caminho de depois criar nosso documento, vamos fazer a parte mais interessante. É a parte que vai fazer ou explicar para você num nível mais direto como funciona o Photoshop, beleza? Eu no meu computador eu tenho salvo aqui algumas imagens que eu separei para poder trabalhar com vocês, tanto que eu salvei aqui a pastinha, a segunda aula de colagem, tudo direitinho. E essas aqui são as imagens que praticamente, exceto o modelo que dessa vez eu catei uma Macaulay Culkin aqui. Mas essas são as demais imagens que eu usei para criar a imagem da aula anterior, beleza? Então eu tenho diversas maneiras de importar imagens para o Photoshop. Uma é pelo próprio importador dele, aí eu vou abrir essas imagens. Aí eu posso também usar a tecla de atalho. Se eu clicar no teclado do meu computador sem abrir a janela arquivo aqui e clicar Ctrl O, eu vou abrir o meu quadro para abrir novas imagens. Veja, aqui ele abre para mim o quadro que diz abrir, e eu vou lá nos meus documentos, aqui tá as nossas imagens. Eu posso selecionar uma a uma e abrir no Photoshop, ou eu posso arrastar aqui dentro, selecionar todas, como eu já separei elas todas para esse projeto. Eu posso abrir todas elas no meu Photoshop e abrir cada uma delas dessa forma, como se fossem documentos à parte, desta maneira. Aí ele me pergunta se eu quero deixar como está, ou se eu quero atribuir RGB, ou se eu quero atribuir algum outro tipo de perfil. Deixe sempre como está por natureza as suas imagens, isso é muito importante. Então dou OK, abre a minha imagem, dou OK, abre a minha segunda imagem, e assim por diante você vai dando OK. Isso no caso do Photoshop CC. Outras versões não ficam perguntando se você quer deixar como está. Eu acredito que desde o CS5, CS6, ele já começa a fazer essa pergunta sobre o perfil de cores do documento, ok? Aí está o garoto e abriu a última imagem. Olha só que interessante. Dessa maneira, quando você abre todos os seus documentos aqui no Photoshop, eles vão se alinhando em abas na ordem do que eles foram abertos. Veja, eu tenho aqui uma aba, aqui outra 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 aba. E é o que eu disse, trabalhar com Photoshop de maneira organizada é muito, muito, muito interessante e importante. Por quê? Além de você saber onde está arquivo por arquivo, quando você colocar todas essas imagens dentro do nosso documento de criação lá com a colagem, com as fotos, você vai ver que aqui, ó, em cada aba eu tenho o nome dele. Então ele nomeadinho direitinho, eu sei onde está cada coisa. Então basta eu clicar na minha aba, eu sei, aqui está meu foguete, aqui está o garoto, aqui está o ET verde e assim por diante. Outra coisa interessante ao visualizar a imagem, ó, aqui onde eu tenho os meus bichinhos, essas imagens são no formato PNG. As imagens de PNG, elas são como? Elas são salvas. Aqui está o meu bichinho, ó, mas ela contém o que? O fundo transparente. Veja, o que é branco é branco, o que é branco é branco, o que é transparente tem esse quadriculadinho. Ou seja, se eu quiser colocar depois no futuro esse mesmo bichinho aqui, esse mesmo ETzinho aqui em algum lugar, e as partes que estão brancas, como no olho, no nariz, eu quiser fazer com que ele seja vazado e corresponda à cor de fundo, por exemplo, se for para usar ele numa impressão para camiseta, entendeu? Ou um adesivo, por exemplo, quando você faz impressão de adesivo, automaticamente adesivo transparente, ele reconhece o branco como transparência. Mas no caso você queira deixar mais perfeito isso daí e já ter visualização de como vai funcionar o seu adesivo sobreposto a algumas cores,
você faz a vazão nessas partes brancas por dentro, tudo. E você vai olhar dentro deles o quê? Que lá dentro ficou transparente, ficou com os quadriculadinhos igual temos ao redor da imagem, veja. Aqui agora você vê. Então se eu tiver uma imagem, uma camiseta preta, e esse desenho for por cima da camiseta preta, eu quiser que o olho seja preta, ele vai se comportar dessa maneira. E assim por diante, pode ser preta, pode ser azul, pode ser a cor que você quiser. Ele vai se comportar disso, porque ele está com recorte. Então eu desabilitando aqui o que seria o fundo, você vê que ele está com fundo transparente, ok? Outra coisa que é importante, qual que é a diferença entre uma imagem PNG com fundo transparente e uma imagem JPG? Veja, aqui ela me diz que ela é PNG, ó, ponto .png. E aqui eu tenho o modelo que é o Macaulay Culkin com um fundo JPG. Onde que está a diferença? Veja, a minha imagem ela já está presa, ela tem um cadeadinho aqui deixando ela segura, mostrando para mim que ela é uma camada original. E aqui você vê a imagem e aqui você não vê aqueles quadradinhos. Se eu desabilitar a minha imagem aqui, o Photoshop não permite que eu desabilite ela, tá vendo? Agora, uma imagem com cor transparente, fundo transparente, sem fundo, ou seja, ela fica com os quadriculadinhos. A imagem JPG, ela já tem um fundo branco ou a cor de natureza daquela imagem, ela é uma imagem JPG. O que difere uma imagem da outra? Além da imagem em PNG, se ela for construída e estiver salva em PNG, ela mantém a qualidade do que ela foi feita, aquela imagem. No caso, isso aqui são imagens em vetores que deu origem a essa imagem em PNG. O que são vetores? Vetores são o que, tá vendo? Você quando, isso daqui por ser uma imagem em PNG, a gente chama ela de imagem rasterizada. O que é a imagem rasterizada? A rasterizada é a imagem, quando ela é criada pequena e você dá um zoom muito grande, ela está limitada a visualização dela. E nisso daí você vê aparecer esses pontinhos de pixels. Isso são os pixels, entendeu? Então a cada 2,5 cm você tem 2. Na criação desse documento que eu fiz, em cada 2,5 cm você vai ter 72 quadradinhos que proporciona isso. São 72 quadradinhos desse dentro de 2,5 cm, ou seja, de 1 polegada, para criar as cores e definição da sua imagem, beleza? Ou seja, uma imagem, se ela fosse por exemplo, um vetor, isso daqui, acho que essa ferramenta, ela vai te dar a possibilidade de entender o que é o vetor. Eu vou fazer um quadradinho com isso aqui, você vai ver que ele não vai pixelizar. Ó, ele pixeliza porque ele está acima do outro e mostra pra mim que isso são os meus pixels. E ele não é um vetor isso aqui, mas você vê que ele tem uma definição maior de cores. Mas não pode considerar isso daqui como um vetor. Eu vou separar uma imagem em vetor e vou dar zoom para vocês poderem ver o que é uma imagem em vetor, ok? Então aqui eu vou botar a minha imagem para vocês visualizar melhor. Ela pro total. De longe, como ela é pequenininha, tá vendo? Ela fica com uma definição ótima, ela fica sem aqueles quadradinhos. Mas se eu der um zoom muito grande ou esticar ela demais, ela vai quebrar, ela vai ficar com aqueles quadradinhos. Então essa é a diferença de imagens vetorizadas, que isso é o segredo de quem aprende a trabalhar com Illustrator, com design em si. Isso é o segredo para criar logotipos, é trabalhar com vetor. Isso daí no futuro, depois que você aprender o básico aqui do Photoshop, tudo, eu posso mostrando para você como você trabalhar com os vetores, importando eles para o Photoshop e poder ter um trabalho muito mais acabado, beleza? Então, dessa forma eu abri e o Photoshop ele abriu para mim. Tem aqui o plano de fundo, que é da outra imagem ali, ele está aqui. Ele é uma imagem em PNG. Pode ver que aqui ó, o fundo dela está transparente, a imagem está solta. Ó. Faço o que eu quiser com ela. Se fosse JPG, provavelmente o fundo estaria branco, preto, qualquer outra cor. Ok? E dessa forma o Photoshop, quando eu uso a finalidade do arquivo abrir ou o atalho Ctrl O, essa imagem vai abrir. Se for diversas imagens, ela vai abrir em camadas diferentes aqui no Photoshop. Agora eu vou fechar aqui essas outras abas para não confundir vocês, tá bom? Então vou fechar aqui, porque essa é parte da explicação que vocês precisam aprender de como abrir documentos ou imagens no Photoshop. Você não deixar muita coisa
aberta ajuda você a trabalhar de forma mais eficaz e leve no Photoshop, ok? Isso vai ajudar você a trabalhar com seu Photoshop, seu sistema um pouco, seu Windows ou Mac aí, de forma mais ágil, você tendo somente uma camada aqui aberta e tudo. A outra maneira que tem é a mais direta, que nem no caso a gente quer trabalhar com colagem aqui, com coisa. Então vamos do princípio, peraí, o que eu preciso para poder fazer a minha montagem? Ter a minha ideia de plano de fundo no momento. Então qual que é o plano de fundo aqui? Eu posso tanto soltar de vez essas imagens aqui dentro do nosso documento no Photoshop, como eu posso soltar de forma ordenada. Então como seria de forma ordenada? Eu tenho um plano de fundo? Tenho. Já escolhi aqui, ó, meu plano de fundo. Eu posso pegar aqui, ó, segurar o meu plano de fundo, a minha imagem de plano de fundo, não importa se essa imagem é JPG ou PNG. O Photoshop ele aceita diversas formas de documento. Algumas têm um segredinho para que você possa abrir, você tem que importar de forma diferente. Isso eu vou te ensinando no futuro. Vamos ter diversas aulas. A ideia é te ensinar tudo sobre Photoshop e preparar você aí para estar trabalhando aí, fazendo suas coisas em particular. Se você tiver um negócio, tiver a fim de poupar uma grana, depois que você aprender a fazer um layoutzinho, vai ensinar você como fazer um cartãozinho de visita, ensinar como fazer folhetos. Bastante coisa vamos aprender junto aqui. Não tenho medo de passar o meu conhecimento. Para mim é um orgulho poder ensinar vocês a fazer isso. Bom, eu chamo isso de globalização, passar conhecimento para as pessoas, porque acho que é uma das únicas coisas que as pessoas guardam e levam para sempre, e isso pode ajudar pessoas. Isso é para somar. Estamos juntos, beleza? Então eu pego aqui meu plano de fundo, jogo dentro daquele meu documento que nós criamos no início da aula. Tá vendo? Aqui na minha setinha apareceu a setinha a mais, significa que o documento ele é aceito em Photoshop. Essa file, esse background ele é aceito, o formato está tudo de acordo com o que ele aceita. Então eu solto aqui e ele aparece aí pra mim. E aparece dessa forma quando eu solto a imagem. Ele aparece com esse X no meio, esses pontinhos nas pontas e esses pontinhos no centro, nas laterais da borda, né, de cada imagem. O que é isso aqui? Isso daqui significa que o seu objeto ele está pronto para ser redimensionado de acordo com o que você precisa. Você pode aumentar e diminuir o tamanho dele. No caso, como eu tenho nas duas laterais aqui a sobra, ó, do fundo da minha folha branca, significa que o documento está menor. Aí, como que nós vamos dimensionar isso aí? Se eu segurar aqui na ponta, arrastar para dentro, ele vai diminuir. Se eu arrastar para fora, ele vai diminuir. Só que detalhe, se eu só clicar com o botão do mouse nessa pontinha aqui, ou em qualquer outra ponta, o meu documento vai deformar. Veja que a estrela vai ficar chapadinha, não vai ficar conforme ela precisa ser, certo? Aqui eu dou um Ctrl Z para poder voltar a minha imagem. E se eu der Ctrl, se eu apertar o Ctrl, o Alt e o Z, ele volta mais uma vez para a origem que ele estava, o meu documento, ok? No caso eu vou dar um ESC aqui para ele não inserir esse documento, porque eu já deformei ele e não tenho certeza de como ele está. Então de forma mais segura eu dou ESC, esse documento não foi inserido ainda. Então eu volto lá e vou fazer a coisa certa, no caso se eu errar. Pego aqui meu background, levo para dentro do Photoshop e salvo ele. Jogo ele lá para dentro. Desculpa. Venho aqui na minha borda aqui, clico com o mouse, aperto Shift. O segredo está no Shift. Se você clicar no Shift e arrastar para fora, ele vai aumentar de maneira uniforme. Então vamos lá. Se eu pegar meu background aqui, jogar aqui direto, ele vai cair lá e pedir para mim redimensionar. Então eu clico aqui na pontinha direita. Como eu quero que ele abra para os dois lados, que ele redimensione e preencha a minha folha para os dois lados, onde está o segredinho? Eu aperto Shift e Alt, mantenho pressionado, já segurando já as minhas pontinhas, seja ela esse lado direito, ou seja o lado esquerdo, ou seja para baixo, ela vai redimensionar de maneira totalmente igual. Veja,
chegou aonde eu precisava, solto tudo, solto o primeiro mouse, depois os botões, dou Enter, aí já está o meu plano de fundo, igualzinho o que você viu lá na outra imagem. Como você pode também fazer com que essa imagem chegue até o seu documento? Qual que é a outra maneira desse background chegar no documento que você criou? Eu vou deletar esse aqui que a gente colocou aqui, certo? Eu só apertei Delete, estava a minha layer selecionada, já vou te explicar como funcionam as layers. Então eu vou lá no meu arquivo, abrir, ou atalho Ctrl O, escolho somente o background, para não abrir aquele monte de aba aqui do lado, abrir, ele vai perguntar se eu quero mexer no perfil, sempre dou um okzinho, aí o que eu faço? Essa daqui é a primeira ferramenta que vamos falar sobre ela. Essa ferramenta que permite você mexer para a direita e para a esquerda qualquer imagem. Se não estiver clicado nessa ferramenta e estiver em qualquer outra, vai surtir algum efeito. No caso, você não conhecendo o Photoshop, não sabendo reverter, vai surtir um efeito doido, por exemplo. Isso daqui é uma ferramenta de seleção. Se você vier aqui e tentar arrastar, ele vai abrir quadrinhos, fazendo pequenas seleções da sua folha, da sua layer, da sua camada. Assim é como diz o Photoshop com a gente. Agora, se você clicar aqui, você pode arrastar isso para onde você quiser. E olha que parte legal. O Photoshop me abriu como uma aba à parte aqui o meu documento do background. Sim, aqui está o documento que nós criamos para trabalhar. E aqui está o documento onde você quer pegar ele e usar ele aqui. O Photoshop permite que você clique, arraste e arraste de aba para aba. Traz para dentro do meio do seu documento, soltou, aí está. Por que que agora está enorme essas estrelas? Porque de verdade o background ele é maior do que o meu documento. Ou seja, eu enviando o arquivo dessa forma, o Photoshop ele entende de que eu quero que ele vá de tamanho real, passando para outra aba, sem estar redimensionado. Quando a gente importa ele da maneira que a gente vem aqui no nosso Explorer aqui, segura aqui e joga ele para dentro do nosso documento que vamos trabalhar, ele já vê a forma que ele pode se comportar dentro desse documento para que você redimensione somente até onde você precisa. Então, mesmo que o documento seja igual, ele vai entender o documento tipo como uma camada, só que são as camadas que eu falo. Vou explicar bem para vocês como que são as camadas. Isso daqui é o segredinho de toda a colagem que nós vamos fazer. Então primeiro nós vamos importar as imagens, te ensinar como você importa as imagens aqui para dentro, e depois você vai ver como você vai organizar essas camadas, que seriam as suas camadas de papel de recorte para formar toda a colagem. Quando eu digo que Photoshop é colagem, eu digo que é colagem mesmo. Então vamos lá. Vamos imaginar que isso daqui é o seu papel de carta. Você vai fazer a colagem de várias figurinhas, é o fundo do seu papel, da sua colagem. Então você vem aqui, clica na pontinha do lado direito, segura Shift, Alt, estica, solta o mouse, solta os botões, dá Enter, está feito, está redimensionada a sua imagem. Aí você vem aqui na camada, aí você escolhe o que você acha que fica melhor para esse layout. Uma imagem com estrela gigante, basta você vir aqui, ó, que indica a visibilidade da camada, ó, desligar ela, você vai ver a camada de baixo. Se eu desligar de baixo, vai ficar no papel puro. Se eu ligar só de cima, aparece a minha camada de cima. Ou seja, tudo tem uma ordem. Então esse aqui, como é o meu plano de fundo, é o meu papel, e eu vou colocar as coisas por cima, e estou interessado em manter só esse aqui. Para que eu vou colar papel sobre papel e deixar lá fazendo peso na minha área de trabalho? Então essa camada aqui está com as estrelas grandes que você não está nem vendo. Só de eu clicar sobre a camada, ela fica mais clara. Eu posso apertar Delete e ela vai pro lixo, ok? Se eu não quiser jogar ela no lixo com Delete, não estou seguro de fazer isso, você pode vir aqui, segura ela, tá vendo que faz a mãozinha? Essa mãozinha ela permite com que você ordene. Eu posso colocar ela por cima da minha camada que está com visibilidade, porém você não vai ver porque ela está desligada. Mas se você ligar, desaparece a camada com as estrelas perfeitas que eu tô querendo trabalhar com vocês. Mesmo ligada ou desligada, você pode deletar essa imagem, ok?
E ela, como não é interessante, então vamos lá deletar de outra forma. Ela estando em cima ou embaixo não importa a ordem. Não tendo esse cadeadinho dizendo para você que você não pode fazer nada com essa layer, você vem aqui, clica nela, arrasta para a lixeira ou aperta delete, que essa camada vai embora, beleza? Então aqui já temos o nosso plano de fundo. Qual que é a próxima etapa? Importar o nosso modelo, que pode ser o aniversariante, o tema da festa que você for fazer aí para o seu filho, para o seu primo, sobrinho, ou chá de bebê, o que for. Seja qual for o tema que você for usar, aí você vai lá na sua pastinha onde está a sua imagem guardada lá. No caso, agora vamos pegar o modelo, Macaulay Culkin, aqui, ó, arrasto para cá, imagem, lembrando que essa imagem que eu estou importando, ela é em JPEG, então ela fica com fundo branco, ela oculta o que está atrás, ela não tem a transparência, como vai apresentar os outros elementos que nós vamos importar aqui para dentro, beleza? Aí o que acontece? Eu salvei essa imagem e ela tem aqui, ó, a cabeça um pouquinho cortada e os braços aqui cortados, ou seja, é o limite da minha imagem para eu redimensionar. Mesma regra que foi para a estrela é a regra para você redimensionar o seu documento de qualquer forma quando ele está com o seu quadro de redimensionamento. Olha só, clico aqui, Shift. O Shift ele permite com que eu leve o documento ampliando ele para fora ou para dentro de maneira uniforme. Como eu ensinei com as estrelinhas com o background, o Shift e o Alt ele aumenta para os dois lados de maneira uniforme, ok? Então o que eu preciso aqui? Eu preciso fazer com que topo chegue no limite da imagem e a base também, e a gente respeite o modelo aproveitando a imagem. Então, para ser mais rápido, como eu já sei que eu preciso redimensionar isso aqui para todos os lados, eu clico Shift e Alt junto e arrasto. Ele aumenta e vai dando zoom para mim no garoto, e eu vou aumentando, aumentando, aumentando. Chegou onde eu quero, ok? Chegou onde eu quero, eu dou Enter. E assim eu posso reposicionar a minha imagem. Então aqui no caso, vamos lá. A gente deixa ele aqui um pouco de lado, ok?